Vamos lá fazer a nossa atualização das inteligências artificiais. Estamos aqui, ó, em dezembro, 20 de dezembro, uma quarta-feira. Vamos lá fazer umas atualizações de tudo que a gente tem visto aqui de inteligência artificial, bem rapidinho. Primeiro, Google Bard tem atualizações em português, mas ainda não está dizendo que tem Google Gemini. Então, a gente vem aqui nas novidades e ele já está dizendo que tem as extensões do Bard disponíveis em novos idiomas. E aí, quando você lê com mais cuidado, ele diz que o Google Bard agora pode acessar informações dos apps e serviços do Google em japonês e coreano, além do inglês. Com as extensões do Bard é possível acessar informações em tempo real no Maps, YouTube, Google, voos e hotéis no Google. O Bard também já pode acessar dados do Gmail, Drive, documentos do Google para criar resumos e encontrar informações nos seus arquivos pessoais rapidamente. É você que está no controle e decide quando e como quer usar as extensões. Muito bem, mas não tem em português, então voltamos na questão português ainda desatualizado. Então vamos para o Google Bard em inglês. É isso que a gente precisa. Google Bard em inglês, aí dá uma olhadinha aqui nos updates e também tem a mesma coisa, Expanding Bard Extensions to New Languages. Só que, uma coisa interessante, aí conversei um pouquinho aqui com o Google Bard em inglês e perguntei para ele How can I do to use the Google Bard extensions? E a primeira resposta foi engraçada, ele me deu uma resposta que não dá para seguir, para você fazer uma configuração e tudo mais. E aí ele começa, né, pedindo para você ir lá no ícone do puzzle, do quebra-cabeça. E aí eu perguntei para ele assim, né, o que é isso, para ver o que ele ia dizer, porque não tem esse ícone no Bard, né? E aí ele diz o seguinte, my apologize, I gave some inaccurate information, blá blá blá, e vai dizer então que tá errado, que não é isso. Aí eu pedi para ele me falar como eu posso obter essa extensão do Google Bard. E ele disse que não é exatamente uma extensão do Google Bard da maneira que a gente estava pensando. Por quê? Porque a gente pode, tanto no Google, no Google Planilhas, no Google Docs, no Google Apresentações, você pode baixar algumas extensões. E no Google Chrome também, você pode baixar extensões. Então, em princípio, o jeito que está escrito na atualização do Bard, né, aqui que tem Bard Extensions, dá a impressão que é uma extensão desse tipo. E ele está dizendo que, na verdade, não é isso, não tem uma extensão. Ah, cuidado! Quando você pega aqui o Google, se você vier aqui numa abinha do Google e você quiser, por exemplo, pegar algumas extensões, você vai visitar a Google Chrome Store e aí você vai digitar aqui, por exemplo, ó, Bard, vai vir aqui algumas coisas, ó, Bard, aqui, ó, essa daqui, por exemplo, ó. Vai vir e dá a impressão que é isso aqui que ele está falando lá. Então vamos com cuidado, não é isso que ele está falando lá, não usei essa extensão, não sei se é boa ou ruim, mas a verdade é que não é essa. E essa extensão aqui, ó, essa extensão chamada Search Everywhere with Google Bard, não é da Google, está escrito aqui embaixo, ó, algumas notas. Essa extensão não é desenvolvida pelo Google, nem afiliada de seus serviços, ou seja, essa extensão não é da Google e não é isso que o Bard está falando aqui, tá bom? Ele está dizendo que, assim, diferente dessas extensões, o Bard mesmo, como é uma inteligência artificial, ele pode acessar outras coisas e se estender, né? Aí vamos ver aqui, ó, o que ele está dizendo. Dá para fazer com Google Workspace Integration, e aí essa funcionalidade permite ao Bard conectar com o Google Workspace. Então a gente está falando lá de Google Docs, né? Que normalmente a gente fala o Google Documentos, Planilhas e Apresentações, tá? Como o Gmail, Docs, Drive e Calendário. Para ativar, vá até a página do Bard, clica em Settings e depois você vai
arrumar com Connected Accounts. Seria o seguinte, você vem aqui em Settings, clica e acha aqui uma opção chamada Connected Accounts. Ou seja, para mim não está disponível, você dá uma olhadinha aí se está disponível para você. Você poderia conectar e com isso você poderia acessar outros umas extensões, né? Por exemplo, usar o seu pedir informações do seu Gmail direto no Bard. O que acontece aqui é o seguinte: para mim, isso não está disponível. Esta conta aqui é uma conta paga, então sim, ela tem uma assinatura do Google, né? É uma conta paga, ou seja, poderia já estar disponível. Ele fala em algum lugar aqui que as contas pessoais gratuitas ainda não tem esse serviço, tá? Eu li isso por aqui, não sei exatamente aonde. E significa então que pra gente não tá. Pra gente não, pra mim não tá disponível. Além disso, ele diz que tem alguns tais de Bard commands, como por exemplo, @YouTube, para você dizer para ele procurar coisas nos vídeos do YouTube, @Maps, para você procurar algumas localidades, enfim. Agora, eu testei, ou melhor, eu primeiro perguntei, né? Eu tentei fazer esse Connected Account, mas não consegui. O que eu tenho que fazer? Aí ele disse o seguinte, ó, aqui vão alguns pontos que poderiam fazer com que você não conseguisse conectar. Então vamos lá. Ó, Early Access or Limited Rollout. Isso aqui quer dizer que esta funcionalidade pode, segundo o que ele está falando aqui, pode estar apenas para um grupo pequeno de usuários. Outra coisa, e que eu acho que é o mais importante, Regional Differences. Então, significa que provavelmente aqui no Brasil não tem ainda essa disponibilidade. E sim, o Bard, ele pega a sua localização. Se você não permitir a localização detalhada, ele vai pegar uma localização aproximada. Então, por exemplo, eu que estou aqui em São Paulo, ele consegue saber que eu estou em São Paulo e provavelmente isso já faz uma diferença também com essas opções. Ah, foi aqui que eu li, ó. Tipos de conta, né? Uma conta pessoal, né? Essa integração pode estar limitada. Então, enfim. If you are using a personal account, you might not have access to it yet. Tá aqui, ó. Se você estiver usando uma conta pessoal do Gmail, você possivelmente, né, não tem acesso a isso ainda. Versão antiga do Bard ou problema técnico, né? E aí ele dá aqui algumas opções para ver. Então, resumindo, temos novidades no Bard, mas essas novidades provavelmente não estão ainda disponíveis. Eu vou continuar monitorando aqui e passando as atualizações. Vamos para o mundo Microsoft agora? O que eu fiz hoje para dar uma olhada aqui no mundo Microsoft? Eu peguei o Google Edge e aqui no Google Edge eu atualizei o Google Edge para ter uma conta de trabalho conectada com as nossas contas aqui do Office Resolve. Então agora, em princípio, esta conta que já está conectada, já está em inglês, já está tudo certinho para funcionar e não tem Copilot ainda, tá? Então, mundo Microsoft ainda não tem Copilot do Microsoft 365, mas tem Copilot aqui, ó. E a gente precisa fazer alguns testes para ver o que pode ser feito já ou não com esse Copilot. Eu já fiz algumas atualizações aqui no canal sobre esse Copilot, mas a gente vai ver aí mais recentemente o que ele está podendo fazer. Esse não é o Copilot do Microsoft 365, esse é o Copilot do Google Edge. Pode ser uma boa alternativa, eu gosto dele, tá? Tenho usado, mas ainda não é aquele Copilot totalmente integrado com Excel, por exemplo, ok? Acho que eu tenho aqui as minhas contas também para a gente ver que não tem Copilot. A gente deveria ter um Copilot aqui, tá? Não tem ainda Copilot disponível, ok? Não temos Copilot disponível. Eu estou com uma conta
ou melhor, com uma licença do Copilot em teste naqueles 30 dias e não tem. Então, não tem Copilot ainda agora em dezembro de 2023 para a gente aqui no Brasil, nem se tiver em inglês. Eu coloquei a minha conta Microsoft em inglês, o meu Microsoft 365 em inglês, o meu Google Edge em inglês e não tem Copilot, tá? Uma coisa que apareceu aqui que é interessante para quem é mais do mundo Excel, né? Quem acompanha aqui o Office Resolve pelo mundo Excel. Eu tô aqui no Excel Online, que muita gente não conhece, que eu recomendo conhecer. Além disso, aqui em Automate, a gente tem os scripts que dá para fazer como se fosse uma macro no Excel Online. Olha que legal, ó, macro automação no Excel Online. Se você quiser saber mais sobre isso, deixa nos comentários desse vídeo aqui. Office Resolve, faça aí vídeo sobre automação com Excel Online, beleza? Mas tem uma coisa aqui que é interessante e essa integração eu acho que é nova. Eu não tinha visto ainda. Confesso que eu não estava mirando nisso aqui, então pode ser que isso aqui já estivesse aqui há algum tempo. Mas o Power Automate está integrado com Excel. Já era porque tem conector, né, do Excel, mas agora está mais fácil ainda. Então você consegue, por exemplo, criar fluxos de automação usando Power Automate diretamente dentro do Excel Online, o que é muito legal, é uma mão na roda. Isso aqui pode te ajudar, por exemplo, coisas que você teria que fazer com VBA, agora você pode fazer com Power Automate. Então é uma atualização interessante, tá bom? Para fechar, o Copilot do Windows 11 está disponível em versão preliminar ainda. Eu tenho ele aqui, está no outro monitor, não vou conseguir mostrar, mas ele está mais ou menos alinhado com este Copilot aqui. Para dizer a verdade, todas as vezes que eu usei o Copilot do Windows 11, esse daqui me deu um resultado ou igual ou alguma coisa melhor. Não tem nada que o Copilot do Windows 11 esteja fazendo que esse aqui não faz. As integrações com o Windows estão bem precárias ainda. A gente não tem, por exemplo, acesso direto ao Windows, então não vejo muita vantagem em tentar mostrar ele aqui. Tá bom? São essas as atualizações. Para a gente ficar mais ou menos na mesma página, deixa nos comentários quais são as suas dúvidas sobre as inteligências artificiais que a gente tem mostrado por aqui. O que você queria fazer com inteligência artificial? Não está conseguindo para a gente investigar aqui se a gente consegue fazer. E não esquece que a gente solta bastante conteúdo de Excel, de VBA, de Excel com inteligência artificial. Estamos começando aí algumas turmas novas. Dá uma olhada lá no officeresolve.com.br para você também ficar alinhada com as coisas que a gente está trazendo aqui. Tá bom? Obrigado mais uma vez por mais um vídeo e nos vemos em breve com novas atualizações. Um abraço.